Olá, tudo bem? Eu estava esperando tanto por esse momento para entregar esse conteúdo, que a minha primeira palavra hoje é muito obrigada por você ter chegado até aqui. Obrigada por você estar aqui comigo e até o final dessa aula você vai se surpreender. Fica comigo até o final, porque hoje tem conteúdo de valor. Chegamos à nossa terceira aula da jornada Transborde a Sua Verdade. Conta pra mim. Você está vivendo o seu roteiro ou o roteiro de alguém? A hora de se tornar a protagonista da sua vida é agora. Então, eu quero que você conte para mim aqui de onde você está falando, de onde você vem. E vamos aproveitar para enviar essa live para uma amiga que você sabe que precisa. É a oportunidade, a terceira aula de hoje. Eu espero que você tenha assistido as duas anteriores. Se você chegou hoje, você tem tempo ainda de voltar lá e ver as outras duas e aproveitar muito esse conteúdo que realmente é valioso e transformador. É transformador, acredite. Bom, antes de tudo, eu quero, além de agradecer você estar aqui comigo, me dando o que você tem de mais valioso, que é a sua presença, o seu tempo é aquele ativo que você nunca mais recupera. Aliás, você pensa, onde é que você gasta o seu tempo? Como você gasta o seu tempo? É tempo de vida. Eu decidi, a essa altura da minha vida, aos 61, gastar o meu tempo transbordando o quê? Tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. E estar aqui nessa aula é uma prova disso para você. Entrego para você aquilo que eu aprendi e que eu sei que transformou a minha vida e que valeu a pena. Então me diz aí, nos comentários, conta o que mais te tocou nas aulas anteriores. Conta para mim que eu quero saber o que foi que você aprendeu nas duas aulas anteriores que mais tocou você, que já fez a diferença. Porque hoje nós vamos continuar fazendo a diferença, mas eu quero saber agora, conta pra mim. Escreva aí no chat o que mais te tocou nas aulas anteriores. Eu quero saber. É tão interessante, tão lindo ver a transformação de vocês. Sabe que uma transformação, ela, eu digo sempre, ela é 98% a sua vontade. Eu sou 2-3%. Eu entrego para você um instrumento que transforma, ferramentas, o meu conhecimento, mas se você não pegar, nada acontece. E se você está aqui, está na terceira aula, é sinal de que você está dando o seu melhor, que você quer realmente fazer uma transformação. E é assim que as coisas acontecem. Então hoje a gente vai falar sobre algo que mexe profundamente conosco. O quê? Eu vou te fazer uma pergunta. A vida que estamos vivendo, a vida que você vive, é realmente sua? Eu fico pensando sobre isso. Mas, Ângela, claro que é minha. Será? Eu vejo tantos profissionais seguindo a carreira do pai porque o pai incentivou. Chega lá na frente e fala, por que eu fiz isso? Mas agora, para honrar a faculdade que eu fiz, o estudo, meu pai investiu, eu continuo fazendo. E tem pessoas que levam um casamento porque a mãe escolheu, porque o pai, porque a tia. E a pessoa fica vivendo a vida escolhida por uma outra pessoa. Eu quero saber de você. Você está vivendo a vida que você escolheu? Você sabe escolher o que é bom para você? O que é melhor? Às vezes, estamos seguindo só um roteiro escrito por outras pessoas. E interessante porque esse roteiro está cheio de expectativas que as pessoas têm, talvez, sobre o que elas acham, que acreditam que seria uma vida boa. E aí, por falta de coragem, você continua só repetindo, tentando agradar, por medo, por não se conhecer, por não saber o que realmente te faria feliz. Nessa aula, até o final dessa jornada, eu vou falar sobre 4 coisas muito importantes para você. A primeira é os papéis que nós assumimos sem perceber. Sabe, você pega um papel, um script, assume um papel que nem é da sua responsabilidade, mas para agradar, mas nós vamos falar sobre isso até o final da aula. O segundo é o custo de viver agradando ou sobrevivendo. Sabe, você vai fazendo ali mais ou menos como dá. Eu digo que talvez a sua vida esteja até boazinha, boa, não dá para reclamar, tá boa.
mas você nunca se permite viver uma vida ótima. E você já sabe, né? O bom é o maior inimigo do ótimo. Que se tivesse completamente péssimo, horrível, você dava um jeito de mudar isso aí. Mas está mais ou menos, você vai levando, vai levando. Terceiro, como descobrir sua verdade e viver com propósito? O que é descobrir a verdade e viver com propósito? Você tem um propósito aqui. E o quarto, e por último, por que o transbordo só acontece quando você se preenche com autenticidade? O que é se preencher com autenticidade? Quando você é você de verdade. Quando é a sua alma que, sabe, se expressa através até dos seus poros. Então, me responde aqui, vamos lá. Quando você pensa na sua vida hoje, pensa sobre isso, eu quero que você pense. Você sabe que as minhas aulas te levam a pensar. É muito importante, quando eu te faço uma pergunta aqui, é que você se pergunte. Esse é o papel, ó. Tirar você do lugar, você tem que pensar. Você está vivendo a vida que você escolheu? Ou o que disseram que era o certo? Talvez você tenha sido educado numa cultura muito rígida, igreja, escola, a tia, a vizinha, a família que se mete. E aí você se afastou da sua essência, de quem você deveria ser para viver esses papéis que entregaram, jogaram no seu colo, porque um bom rapaz, uma boa moça faz assim, faz assado, e você vai lá seguindo o script. E aí você me diz, eu quero ser feliz, Ângela, realmente eu quero, é o que eu mais ouço aqui. Eu quero muito ser feliz, claro que eu quero, sim. Então, pare de esperar que alguém te faça feliz. Apenas deixe de ser tão infeliz para abrir espaço para que essa felicidade aconteça. Às vezes você diz, eu quero ser feliz. Quando? E aí você fica na expectativa de que alguém ou alguma situação vai lhe fazer feliz. E o mais interessante é que essa situação que você idealiza como aquela situação, ou a pessoa que você idealiza como uma pessoa que te faria feliz, se você estiver com ela, ali nos primeiros meses, tudo é novidade, ok. Ou a coisa que você comprou porque achou que te faria feliz, o carro, nos primeiros meses, tá com cheiro de novo, é novidade, te faz feliz. Depois, você percebe que você volta ao estado anterior. Isso não sou eu que digo, não, há uma pesquisa que diz isso. Você volta ao estado anterior de infelicidade. E você não consegue se desapegar desse estado de infelicidade, porque foi treinado aí, né? Esse estado de infelicidade foi construído dentro de você a ferro e fogo. É interessante, né? Porque se você deixar de ser infeliz, você vai abrir espaço para ser feliz, porque é muito pesado para alguém ter que te fazer feliz. Você já pensou sobre isso? Você atribuir a uma pessoa o compromisso de te fazer feliz, simplesmente porque você está em busca da felicidade? A gente aprende que, como filha, como boa filha ou como bom filho, você tem que ser perfeita. Você aprende que tem que ser a profissional exemplar, a mulher forte, mas e a sua essência, onde é que fica em tudo isso? Me conta. E a sua verdade? Quando é que você encontra a sua verdade? Em que momento você se permite se despir completamente de tudo o que te disseram para ser? Para encontrar naquele silêncio a verdade que é a sua essência. Talvez essas perguntas deixem você um pouco desconfortável, mas elas são necessárias. A maior parte das pessoas, a grande maioria, está no modo sobrevivência, sabe? Fazendo ali o mais ou menos, fazendo o que precisa para sobreviver, precisa ser feito. E aí está vivendo sem alegria, sem sentido, você fica como se fosse, eu percebo que você não tem transborde, o seu copo está seco. E o que isso faz? A gente perdeu o brilho, aquela vontade de viver. E perder o brilho, a vontade de viver é fazer as coisas mais ou menos empurradas, assim, sabe? Você vai trabalhar contando, esperando que chegue o final de semana.
Ai, parece que é um alívio quando tem o fim de semana para se livrar daquele trabalho. E aí quando vai se aproximando da segunda-feira, você já sabe. É aquela sensação de peso, de difícil. Ou o contrário, tem pessoas que afundam a cara no trabalho, exatamente para não ter que conviver com a família, para não estar no ambiente familiar. Quando você vai ter presença e se sentir feliz onde quer que você esteja? Então, eu quero que você conte aqui para mim. Me conta aqui, quero saber sobre você. Qual é o papel que você tem vivido por mais tempo? Aquela forte, que aguenta tudo, sabe, que aguenta o tranco? Ou a perfeita, que não pode errar? Talvez a boazinha, que agrada a todo mundo? Eu vou te dizer, vou te ser bem sincera, eu acho que eu já vivi todos, sabe? Um dia, nunca vou esquecer, eu caminhando em Porto Alegre pela Padre Chagas, eu encontro um rapaz que me conhecia e eu tinha acabado de fechar minha loja e estava começando um novo trabalho. E aí ele, oi Ângela, como é bom te ver e tal, eu tenho muitos amigos, me abraça. O que você está fazendo? Ah, eu fechei a loja. Pois é, eu soube. E todo mundo fica curioso, você fecha uma loja, as pessoas ficam curiosas, o que você vai fazer agora, o que vai acontecer? E aí, o que você está fazendo? Ah, eu estou com um novo trabalho e tal. E ele olhou assim, ele, Ângela, você sempre foi uma guerreira. E aquilo me deu um arrepio, sabe um arrepio? Quem é a guerreira? Está sempre lutando, guerreando. Eu quero isso para mim? Não, eu quero paz, eu quero ter tudo em paz, com tranquilidade, aproveitando a vida, com alegria, com leveza. Mas quem criou essa guerreira? Eu. Quem criou esse papel? Eu. Por quê? Provavelmente lá na minha infância eu me dei conta que se eu não fosse uma pessoa que saísse guerreando, eu seria trucidada. Então, essa guerreira, ela vem de uma menina que era amorosa, a essência dela era amorosa, mas foi criada por um pai que era muito rígido. E aí, se eu não me virasse nos 30, e aí eu crio essa Ângela belicosa, guerreira, olhou para mim, eu já, o que é? Quando eu percebi que isso era só um papel, uma máscara, que a minha essência não era isso, eu fiquei leve, livre, sabe? Livre de um papel que eu não quero, porque é desconfortável para mim, de verdade. E assim a gente vai criando papéis. E a boazinha? Já fui a boazinha. A boazinha tenta agradar o tempo inteiro. Para quê? Para ser vista, para ter um lugar. E aí você cria uma expectativa de que o outro te veja porque você é boazinha, só que as pessoas vão te entregar o que elas têm para entregar. E essa expectativa é sua, não quer dizer que o outro vai alcançar. E aí você fica frustrada. A boazinha vive frustrada. Ah, eu faço tudo para todo mundo, mas a pessoa vai te entregar o que ela tem para entregar. E você fica naquela expectativa de que bananeiras te dê maçã. Não, né? Quando você vive o roteiro de alguém, você não só abre mão da sua liberdade, como também você afasta a prosperidade. Sim, a prosperidade, a abundância que você quer, ela vem da autenticidade, daquilo que você faz, que é você e é fácil. E aí vira fluxo. Sabe? Às vezes você, nessa narrativa de buscar o papel, você busca e você fala, ai, mas eu me sinto tão cansada, eu me sinto tão triste, eu me sinto tão culpada, eu me sinto com tanto medo. Por que você está com medo? Por que você anda triste? Por que você está tão preocupada? Porque você está infeliz. Não sou tão infeliz assim, Ângela. Quando você flui levemente alegre pela vida. Aí, se eu te pergunto, e se você fizer uma investigação, eu te pergunto, por que você anda triste? Por que você anda cansada? Por que você anda com medo? Aí você vai buscar a resposta. Aqui, você vai lá, pensa. Ah, Ângela, sabe o que é? Que quando eu era criança, meu pai me batia muito. Ah, sabe, minha mãe saiu de casa quando eu tinha 6 anos de idade e nunca mais voltou. Ou seja, hoje você está com 40, você está vivendo a criança lá, de 35 anos atrás, de 30 anos atrás, de 38 anos atrás. Por quê? Porque a situação que você
encontra hoje é só uma reafirmação dessa dor que não foi curada lá. Qualquer situação que te deixa infeliz, triste, hoje, quando você me ouve, ela não é nada mais, nada menos do que uma reapresentação de uma dor da sua história que não foi curada, que não foi vista, de uma emoção ruim do que aconteceu no passado. E aí, você está lá ao quê? Apegada àquela situação. O que você realmente me diz quando diz, eu estou muito triste, eu estou com muita... A menos que tenha realmente morrido alguém, que você esteja passando por uma dor de fato real nesse momento, a morte de alguém, um luto, algo assim. Mas, provavelmente, a sua dor, a sua tristeza, esse medo, ele vem de algo que aconteceu no seu passado e que doeu muito. E você se apegou a essa dor. Você se apegou ao fato que causou essa emoção. Presta atenção. A dor que você sente, tristeza, dor, é algo do seu passado e você se apegou a esse fato. Provavelmente você está me ouvindo, está dando um frio na espinha aí agora. Nossa, foi aquele dia que a minha mãe, ou que o meu pai, ou que eu fui abusado, ou que eu fui não sei o quê. Tem na sua história. Teve um evento, né, que mudou a sua maneira de enxergar a vida. E você ainda não teve capacidade de mudar desde esse evento, porque você não teve oportunidade, não é sua culpa. Meu convite aqui é, esse evento aconteceu lá no passado. Você tem hoje aqui comigo uma oportunidade de mudar, de olhar para esse evento e transpor, senão você vai ficar vivendo aquela dor de lá. Sendo reapresentada aqui, os personagens são outros, mas a dor é a mesma. Então é um novo marido, um novo relacionamento, um novo chefe que traz a mesma dor. Se você vive hoje uma vida miserável, no sentido de miséria emocional mesmo, dor, deserto, é porque você não teve a capacidade de mudar o que te aconteceu lá. Percebe? E essa capacidade, ela acontece quando você desapega dessas dores, quando você desapega daquilo que te mantém vivo. Às vezes as pessoas ficam apegadas a uma dor porque ela tem toda uma narrativa, toda uma história que ela conta sobre essa dor, que ela se sente acolhida, vista, valorizada. Mas isso vai corroendo o seu tempo, a sua vida, o seu tempo de qualidade. E o pior, né? Não tem como você ser próspero, abundante, bem remunerado, sendo só um ator figurante na sua vida. Você não assume o protagonismo da sua história. A abundância vem quando você se coloca no papel principal da sua vida. Quando você se sente o comandante do seu navio. E isso não é egoísmo, isso é responsabilidade emocional. E às vezes você fica nesse papel de protagonista por medo de assumir a responsabilidade que ser o protagonista traz, porque obviamente quando você muda de papel, tem todo o entorno, tudo que esse papel vai agregar na sua vida. Porque quando você vive a sua verdade, você inspira o mundo a fazer o mesmo e isso traz muita responsabilidade. Talvez o medo dessa responsabilidade, que esse novo lugar no mundo, esse protagonismo, esse papel principal da sua vida te traria, faz com que você, eu prefiro ficar aqui, nesse canto que dói, mas é o conhecido, eu não quero ir para esse lugar novo. Vamos lá, vamos fazer um exercício prático agora? Respira, olha, puxa o ar, segura, solta, calma, a gente só está nem no meio ainda dessa aula, tem muita coisa para vir ainda. Pega o seu caderninho ou o seu planner, vamos fazer um exercício? Eu quero a sua verdade, né? Pensa o seguinte, você só que está vendo isso. Eu estou aqui para provocar, eu sou o agente de provocação da sua mudança, mas você que faz, com coragem. Vida boa é feita de coragem. Então assim, escreva aí, olha a pergunta, hein? Qual é a parte da sua vida hoje que parece não ser realmente sua? Responder, olha só a pergunta, vai de novo a pergunta. Qual é a parte da sua vida hoje
parece não ser realmente sua. Seja bem sincera. Ai, Ângela, olha, eu acho que eu estou casada há 20 anos, acontece, tá? Porque a minha mãe achou que ele era o melhor genro do mundo. Gente, eu já vi esse filme, eu já vi esse filme. Se separar de um bom genro, se a mãe é autoritária, é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E é interessante isso, sabe? Eu tinha 24 anos, 23, 24. Eu morava na Bahia, aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou me separar. Aí ela me tá louca? Você acha que você vai se separar? Não, eu não acho, mãe, eu vou me separar, o casamento é meu, eu sei que eu não quero mais ficar casada. Aí ela disse assim, você não vai fazer isso? Onde você vai achar um cara tão bom? Por que você não casou com ele, mãe? Não, minha filha, eu tô falando sério, para de me dar, porque eu sou ariana, eu dou resposta. Porque um cara bom desse, eu não acredito. Eu não acredito que você vai se separar de um cara muito bom. Pois é, mãe, ele é muito bom, ele é muito legal, mas como marido eu não quero mais. Gente, eu arranjei uma inimiga, minha mãe, né? Porque eu estava me separando. E para ela perder aquele genro, meu Deus do céu. Aí ela vem com uma frase que é a maior mentira do mundo que ela já me contou. Posso contar para você? A maior mentira que a minha mãe me contou. Ângela, você acha que você vai ser bonita assim a vida inteira? Que vai ser fácil para você arranjar um marido? Eu acho que para provar para ela eu arranjei mais 4. Não, brincadeiras à parte. Olha o medo da minha mãe. Eu, com 24 anos, iria ficar sozinha, sem ninguém, sem marido. Naquela época isso era um horror. E se essa fosse a minha opção? E se eu, com 24 anos, acreditasse que é melhor você ser feliz sozinho? Cada um tem um caminho para encontrar a própria felicidade, do seu jeito. Por que que tem que ser do jeito da sua mãe, do seu pai? Não tem, né? Só que a gente só aprende o jeito da gente quando a gente quer muito. Mas você tem que querer, mas querer do fundo do coração. Sabe por quê? Porque é muito fácil as pessoas darem pitaco na sua vida. Aí você encontra todo mundo que não sabe nada da própria vida dando pitaco na sua vida. Você encontra mentores de tudo que é jeito. E ninguém te leva a questionar o que é bom para você de fato. E quem é que sabe o que é bom para você? Você, se questionando, se perguntando, silenciando. E aqui hoje você tem uma grande oportunidade. Olha só, em nenhum momento eu me coloco como a pessoa que está certa daquilo que você deve querer. Não, o seu querer é muito particular, é seu. Imagina, se todo mundo fosse feliz do mesmo jeito. O mundo seria um monte de cartinhas repetidas de felicidade. Aí todo mundo tem a fórmula mágica da felicidade. Não. A sua fórmula é sua. Só que você tem que encontrar um caminho, uma ferramenta que te ajuda a ter clareza do que é felicidade. E é esse o meu papel aqui. Te ajudar a ter clareza, porque eu quero que você tenha uma vida leve, feliz, sabe, assim, sem se sentir perdida, como se fosse um barco solto na correnteza. Eu quero uma vida que eu acredito, saudável, com resultados, com leveza, com amor. E isso você pode ter sim. O meu papel é só encurtar o seu caminho através da minha experiência. Do que dá certo, do que não dá, mas você é que vai aplicar na sua vida do seu jeito. Então vamos lá. O que você faria? A segunda pergunta. O que você faria diferente se não tivesse medo de decepcionar ninguém? Aquilo que você faria, presta atenção, que seria completamente diferente se não tivesse medo de decepcionar ninguém. Talvez você esteja mantendo algo para não decepcionar, para não desagradar. Sendo que você é a pessoa com quem você vai conviver por todos os dias da sua vida. Então, você tem só um caminho, se conhecer muito e agradar essa pessoa. E a Deus também, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Esse campo, eu quero aqui é que você tenha clareza e tente, o máximo possível, saber o que te faz feliz. Porque esse é o caminho.
Bom, terceiro, vou repetir a segunda, talvez não tenha ficado claro, tá? O que você faria diferente se não tivesse medo de decepcionar ninguém? Escreva aí, o que você faria de diferente se não tivesse medo de decepcionar ninguém? Como é que seria? Imagina a sua vida se você não tivesse nenhum medo de decepcionar ninguém. O que seria diferente? Agora, a terceira pergunta. O que você quer deixar de legado no mundo? Qual será a sua contribuição para essa humanidade? Talvez você esteja me ouvindo e fale, mas Ângela, em que eu vou contribuir para o mundo? Quando a gente influencia a vida de uma pessoa, talvez seja o bastante para essa pessoa já influenciar outra e outra e outra e criar assim uma corrente do bem. E a gente pode influenciar uma pessoa sendo feliz, mostrando que há um caminho de felicidade. Então, o que você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar nesse mundo? Escreva. Quando você partir daqui, o dia que você for embora desse mundo, o que você quer ter deixado aqui que você sente que vai fazer a diferença na vida de alguém? Eu quero que você escreva, sabe por quê? Quando a gente escreve, a gente ativa mais funções cognitivas e você então, ao ativar, você faz questionamentos mais profundos, você realmente ativa memórias, ativa aquilo que deve ser visto dentro de você. A escrita, ela é terapêutica, então por isso que eu estou pedindo a você que escreva ou no seu planner, ou no seu caderno. Qual o legado que você vai deixar, hein? Você já sabe? Escreva aí que eu quero saber. Depois eu queria até saber o legado de vocês. O que você quer inspirar para esse mundo? Gente, esse mundo, esse planeta é a nossa casa. E contribuir com os nossos irmãos, somos todos. Você já me ouviu falar? O mundo inteiro é família. Quando você contribui com as pessoas desse mundo, você está contribuindo com a sua família, o mundo. A gente pertence a uma grande família, a família humana, a família dos humanos, sabia? Então vamos avançar. Hoje a gente fecha essa jornada. Você já olhou para suas sombras e entendeu os bloqueios e agora é hora de escolher. Veja bem, a felicidade não é um destino. A felicidade é um estado de consciência. Você já entendeu que a felicidade não está em alguém ou em algo que você compra, não. É um estado do ser, é um estado de consciência. E ninguém vai te entregar isso de bandeja. Sabe assim, olha, está aqui a sua felicidade, está pronta. A gente tem uma ilusão mágica, infantil mesmo, de estar tudo pronto. A gente vive sonhando que algo mágico aconteça e a gente vai ser feliz de uma hora para outra. Não, isso é uma construção. Tem pessoas que estão aqui comigo há, sei lá, 8 anos, 6, me segue há muito tempo. E elas continuam porque elas sabem que esse estado do ser, ele precisa ser alimentado se você deixar disperso. E como o mundo está cheio de pessoas negativas, notícias pesadas, o que rende mídia? O que dá a confusão? As pessoas amam o conflito, a confusão, isso dá babado, né? Assim. E aí o mundo vai te provocar nesse sentido. Um lugar de paz, onde você encontre ali um espaço para você se questionar, pensar, fazer silêncio, questionar o que é importante realmente para você, é um lugar sagrado, né? Você precisa simplesmente olhar para você, olhar para tudo que te aconteceu, talvez você esteja num momento em baixa, e aí vamos levantar, sacudir a poeira e decidir, eu quero fazer diferente, eu quero viver a minha vida e não a que projetaram para mim. É escolha, gente, é decisão. A felicidade é uma decisão de cada dia. E sabe quando o transbordo realmente acontece? Quando você se preenche de verdade.
quando você se escuta, quando você se permite ser quem você é sem medo. E para se escutar, você precisa de silêncio. Você precisa de um conteúdo direcionado para você não se perder no meio do caminho. Porque, gente, tanta receita do que funciona. E o que eu vejo mais interessante, pessoas que... Eu acho tão interessante você pesquisar na internet, pesquisa. Pessoas que não sofreram nada, não viveram nada, estão ali, 25 anos de idade, mentora de vida. Eu fico olhando que vida essa pessoa viveu, o que ela passou, que caminho ela pode levar, que ela experimentou. Eu te falo de abundância, prosperidade, porque já fui muito próspera, já perdi tudo, já fui próspera novamente, perdi tudo. Eu vivia numa gangorra financeira. Quando eu entendi a linguagem do dinheiro, opa, não é sobre o dinheiro é abundante, ele sempre foi abundante na minha vida. É como eu me relaciono com ele é só uma linguagem. Separação. Sei de separação, sei de casamento. E eu sou a pessoa mais pró-união feliz que eu conheço. Ninguém que vem aqui me pedir um conselho para separar, eu vou dar, separa, joga. Não estou em guerra com o homem. Não estou em guerra com o mundo. Mas já me separei várias vezes, exatamente por ter aprendido quais são as dores, as consequências. Escolhas difíceis. Quantas escolhas erradas eu fiz. Isso tudo é o quê? Todas essas dores. Aprendizado. Aprendizado. E aprendizado, como é que a gente sabe que deu certo? Olha a pessoa lá na frente. Eu hoje sou o produto, o resultado de tudo que eu passei. Se eu tivesse aqui feia, borocochô, sabe? Acima do peso, sofrendo, na sofrência. Aí você ia dizer, não deu certo. Os traumas que ela passou deixaram marcas. Aí quero que você olhe de outra maneira. Nossa, ela passou tudo que passou e está aí, linda, leve, solta, feliz, próspera, abundante, ensinando, ajudando pessoas, contribuindo. Por quê? Aprendeu a lição. E é nesse caminho que eu te levo. É essa a minha proposta com o mundo. Gente, eu olho para trás e falo, Deus, você não me deixou passar por tudo isso para não ser nada no final? E hoje eu entendo. Eu passei por tudo como provação para eu ser melhor como ser humano. E eu me coloquei ali para aprender, como aprendiz. E me coloco até hoje. Não estou pronta. Eu continuo me colocando como aprendiz. E é interessante, sabe? Porque em todas as áreas da vida, outro dia eu fiz a minha roda da vida, eu falo, meu Deus, você me deu ensinamentos na área emocional. Eu já contei para vocês que eu vim de uma família, eu tinha 15, 16 anos, eu nunca esqueço isso, um dia eu abri o armário do banheiro da minha casa e eu olhei e falei, meu Deus, só tem remédio tarja preta. A minha irmã toma, minha mãe toma, meu pai toma, todo mundo. O que é isso? Aquele dia, eu tinha 16 anos, eu fiz um juramento, eu nunca vou tomar um remédio, nem para dormir, nem para acordar. Estou com 61 e isso se cumpriu. Por quê? Eu busquei alternativas. Quais são? Exercício físico, seu corpo tem que estar em ação, meditação, a sua mente tem que estar limpa do excesso de pensamentos. Buscar o equilíbrio na vida. E se eu aprendi as consequências de viver uma vida onde você vive um remédio, ansiosa, nervosa, a vida horrível, esse caos, esse barulho, eu posso fazer uma outra escolha. E é uma decisão. Eu sou feliz por ter tomado essa decisão. Bom, agora, antes de falar sobre o próximo passo, eu quero te contar algo muito, muito especial. Tudo que eu te ensinei até aqui tem base em um método que eu desenvolvi, que eu criei ao longo de mais de 10 anos. Eu queria aproveitar todo o conhecimento que eu tive através das minhas experiências na vida e trazer esse estudo de prática, porque eu sempre fui apaixonada e tive como hobby estudar o comportamento humano, porque era a saída que eu tinha. Um dia eu falei isso para um terapeuta. Eu fiz terapia há muitos anos, psicanálise 8 anos, e eu me tratava porque eu via que não tinha saída. Aí então,
Eu um dia falei para um psicanalista que falava que livro de autoajuda é o fim do mundo. Eu falei para ele assim, é interessante quando a gente tem um método, né? O seu é a psicanálise, você é um ótimo psicanalista, considerado um dos melhores do Brasil. Eu falei bem assim para ele. E te admiro tanto que pago a sua consulta, estou aqui toda semana. Mas você não deveria desconsiderar o poder de um livro da autoajuda. Porque o que mais se precisa no mundo é de ajuda. Pessoas precisam ajudar pessoas. E um livro de autoajuda, ele pode não ir profundamente lá no problema, ficar cavucando o problema como faz a psicanálise, mas ele é a Novalgina, o Tilenol, sabe? O anestésico que te ajuda a atravessar uma dor em que naquele momento você precisa desse anestésico. Depois lá na frente você vai se catar, se juntar, fazer de novo. Mas você precisa de ajuda. A palavra de um amigo, a confissão numa igreja, não é pelo padre ou pela fé, é colocar para fora algo. É um amigo que te acolhe, é um livro que te tira daquele momento, às vezes um filme. Gente, eu era viciada em cinema. Por quê? A gente precisa de outros olhares, às vezes a gente acha que não dá conta. E eu juntei tudo isso num compilado. Mais de 10 anos de estudo, prática, vivência, atendimento. Centenas de pessoas em processos profundos e transformadores comigo. É o que eu chamo de método SER. O que é o método SER? É um caminho de 3 etapas que mudou a minha vida e a vida de muitas mulheres que passaram por ela. A primeira etapa, que eu digo SER, é olhar as suas sombras. S de sombras. Olhar quais são as sombras, sabe aquelas dores lá da infância, o que você passou, a separação dos seus pais, a briga que você viu, a necessidade que você passou, a escassez. São sombras que estão escondidas dentro de você, que precisam ser vistas, para que elas não se repitam no momento presente. Aqui a gente vai enxergar com coragem, precisa coragem, né? Não é difícil falar sobre isso? É. Por quê? Você fica evitando, é a sujeira embaixo do tapete que você não quer ver, aí você fica substituindo. Então, você fica evitando muito tempo, porque aí tem medos, tem mágoas, tem crenças limitantes, tem lealdades familiares inconscientes. Quantas coisas você faz por repetir um padrão que foi do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da bisavó, isso é inconsciente, você não sabe. Tudo aquilo que te mantém num ciclo de repetição e rouba energia sem que você perceba, e quando você vê, você está cansada. É como olhar para um quarto bagunçado, que você não sabe, assim, está tudo bagunçado, parece que você não dá conta de arrumar, então é melhor manter a porta fechada. E aí você não olha para a bagunça, daqui a pouco você vai para a sala, bagunça tudo, não olha, e daqui a pouco você não consegue andar na sua própria casa, aí você fica ansiosa andando pela rua. Percebe? Mas só quando você abre e organiza é que o alívio vem. Porque essa sujeira embaixo do tapete, ela precisa ser vista. Bom, então S de sombra, a sombra está aí, nessa sujeirada toda que a gente precisa organizar. E a gente faz isso num passo a passo, tá, gente? Não é de uma hora para outra. Não, é um método mesmo. O E de entendimento. Você viu a sombra, você vai entender. Quando você entende de onde vêm as suas dores, elas perdem o poder de te paralisar. Você entendeu? Isso aí vem. Aí não tem mais poder. Você para de se culpar e você começa a se acolher. Não, eu não tive... Porque antes de conhecer isso, tudo é culpa sua. Eu estou fazendo tudo errado, todos os resultados que não chegam a contento ou que não são iguais àqueles da fulana, da fulaninha que estudou com você, ou de não sei... Você começa a se comparar, aí a culpa é sua por não ter resultados extraordinários. Vai saber o que você passou. Então, comece a se acolher em vez de se culpar. E a entender o porquê de tantos padrões que você criou com uma única intenção de te proteger. Você só queria se proteger da dor. Então, não é culpa sua. Depois desse entendimento todo, olhando para isso, aí sim. Porque sem o entendimento, você continua reagindo às dores inconscientemente em vez de responder a elas. E a resposta traz sabedoria. Bom, olhamos para isso,
começamos a entender e buscar respostas sábias, né? Por fim, a etapa R, que é realização. É quando você sai da teoria e começa a construir a vida que você deseja. É uma delícia, gente. Quando é que a gente constrói a vida que a gente deseja? Sabe quando? Presença, consciência. No presente, com decisões firmes e amorosas. Firmeza, mas com muito amor. Todos os dias um pouquinho, sem desistir. É constância. Colocar ritmo nessa decisão. Não adianta você decidir um dia, sai daqui empolgada, agora eu vou construir a vida que eu quero. E no outro dia tá borocochô. É ritmo, constância. Tem dias que você vai estar mais, tem dia que menos, mas todos os dias um pouquinho, um passinho todos os dias. E você aprende a se colocar como prioridade. Colocar limite, dizer sim para o que importa, dizer não quando aquilo não cabe mais na sua vida. É aí que você transborda, porque você vai ter energia, você vai ter força para entregar algo mais para o mundo. Mas você transborda amor, presença de verdade. Sabe, você conhece aquelas pessoas que não conseguem escutar o que uma pessoa diz, uma frase até o final? Interrompe, ela não tem presença. Por quê? Não tem transborde. Só tem cansaço, mágoa, insegurança. Sabe o que é mais lindo quando você começa a realmente transbordar essa presença, essa jornada? É que essa jornada que você fez nesses 3 últimos dias foi exatamente uma introdução, só uma introdução. Hoje, só uma introdução do que vem por aí. Esse método ele é muito mais profundo, muito mais grandioso. Você olhou para suas sombras, você entendeu bloqueios e agora chegou a hora de realizar. O que é realizar? Gente, você merece se permitir aproveitar os resultados dessa nova energia, dessa realização, desse novo olhar que você tem sobre você e a vida. Entendeu? Você merece, mas para isso você precisa se permitir. Permitir sair do lugar. É por isso que hoje eu quero te convidar para ir além. Agora eu vou te convidar. Eu quero que você vá além, eu quero que você vá um pouco mais, eu quero que você vá muito mais. Porque se você já sentiu uma transformação aqui, com essa aula, que sua cabeça deve estar a 1000, respira, dá tudo certo. Você imagina o que pode acontecer quando a gente mergulhar juntas? Quando a gente olhar com profundidade o método que eu criei para transformar um número cada vez maior de pessoas. Nessas 3 aulas você só começou a despertar, mas esse foi só o começo. O verdadeiro transbordo vem agora, porque aí você vai sentir o poder que você tem como co-criador da sua história. Eu quero aqui te apresentar a minha mentoria em grupo, onde você vai realmente transbordar de verdade. Eu quero que você transborde de verdade. É um processo profundo, estruturado com um método, como eu disse a você, que eu mesma criei, que é o método C, baseado em anos de experiência, de vivência, de estudo. Eu sou curiosa, eu sou pesquisadora, eu estudo, eu realmente quero o melhor para você, eu sou apaixonada pelo ser humano, pela transformação que nós podemos fazer em nossas vidas, porque eu transformei a minha muitas vezes. Enxergar com coragem as suas sombras é um grande passo, mas a gente só faz isso quando a gente sente uma presença amorosa, porque mesmo atravessando as dores de ver aquilo que te machucou, tem alguém que está ali amorosamente. E eu quero ser esse alguém na sua vida que está segurando a sua mão. Realizar uma nova história agora é diferente, agora é de dentro para fora, porque você vai compreender os seus padrões. Compreender os padrões repetidos da sua família, nossa. E você vai entender que você não precisa continuar repetindo isso. É a sua chance de parar, de simplesmente sobreviver e começar a viver a verdade, com propósito, com abundância. Quando foi que você se permitiu viver uma vida que não seja pagar boleto, dormir, acordar, fazer, sabe? É uma vida com propósito, que merece ter várias coisas contempladas, cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua alegria. A alegria ela é curativa. Quando foi a última vez que você riu solto?
essa ansiedade, esse medo, essa insegurança o tempo todo permeando a sua vida. Você acha que isso é normal? Você normalizou isso? Fala sério. E aí quando você vê alguém leve, feliz... Sabe uma coisa que me chama a atenção? É que quando eu não trabalhava com isso, eu já contei isso num vídeo do YouTube, sempre as pessoas me dizem que eu vou ter uma vida muito longa, ou seja, presta atenção aqui que você vai ver cada vez mais rugas, tá? Porque eu vou ficar por aqui por muito tempo. Então, eu tinha uma certeza dessa longevidade, não sei porquê, né? Porque na minha família muitas pessoas morrem cedo e eu tinha essa certeza, porque alguém já tinha me dito e eu tinha isso como certeza, como certo. Eu comecei a observar as pessoas mais velhas, como elas eram. Gente, eu levei um susto. Aquela imagem da velhinha animada, feliz, é utopia praticamente. A grande maioria está reclamando da vida que não viveu, do que não fez, da atenção que os filhos não dão, esperando que o mundo ainda atenda. Ninguém faz por si, porque não aprendeu o caminho. É muito raro você encontrar essa senhorinha aí, que seria eu aos 60, 70, eu já sou uma senhorinha. Como é que estão vivendo essas pessoas? Empatando a vida dos filhos, reclamando? Não era um modelo que eu queria. Por isso eu criei esse modelo, que eu acredito. Não, um caminho, um passo a passo. E a minha intenção é encurtar o seu caminho. Eu quero te ver feliz, leve. Então, eu vou pegar toda a minha experiência para encurtar o seu caminho, essa é a minha intenção. E nessa mentoria, o que está incluso nessa jornada? 8 encontros ao vivo comigo, nós vamos estar juntos, em 8 encontros, tá? Um grupo de apoio exclusivo para estar ali respondendo as suas dúvidas, exercícios práticos guiados, o método Ser Completo, que tem conteúdo transformador de toda a minha história de transformação, não só pelo que eu vivi, mas tudo que eu aprendo com tantos atendimentos, com tantas pessoas que já passaram pela mentoria individual comigo. Então, o link está aqui, abaixo dessa aula, você pode clicar, mas só vai ficar disponível por poucos dias. Eu quero que você aproveite essa oportunidade, faça essa mentoria. Se você sentiu que esse chamado é para você, não ignora. Se tudo que eu falei aqui coube para você, fez sentido, se você sente que esse transbordo está batendo aí na porta e você não sabe por que ainda não viveu essa vida e continua vivendo a vida em círculos, e aí você olha para a sua vida lá na frente e fala, nossa, e se eu não tomar uma atitude hoje, o que vai ser da minha vida lá na frente? Chega de ser figurante, passe a ser a protagonista do seu próprio filme. No filme da sua vida, você é a diretora, você é a atriz principal, você é tudo desse filme. Você também é roteirista. E esse roteiro você cria a hora que você quiser. Ele não vem pronto, ele é uma página em branco. E talvez a primeira canetada nesse novo roteiro, você vai aprender a partir dessa mentoria. A vida está te esperando, ela está te oferecendo a oportunidade para você assumir o papel principal. Agora é com você, é uma questão de decisão. O link da mentoria está aqui, eu vou te dizer uma coisa. Se você realmente ficou interessada nisso, me manda um direct, que eu vou te responder, eu vou responder e vou tirar todas as dúvidas, todas as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, pergunte. Não deixe que a sua sabotadora, aquela que cria, sabe, um empecilho, ai, não tenho tempo, ai, não é agora. É a sua resistência não querendo que você vá para esse lugar. Outro dia eu estava ouvindo de um pastor que disse o seguinte, quem é que tem autoridade para ser um mentor ou uma mentora na sua vida? Um mentor, ele vem de uma história de dor vivida, porque a dor gera autoridade em quem passa, porque ela gera um testemunho. Qual é o testemunho? Todo testemunho, antes de ser testemunho, ele é o resumo de uma dor. Mas quando vira o testemunho, aí ele já não é mais a dor. Ele é o resumo da felicidade, ele é o caminho da felicidade. E se você raramente me vê falando, você sempre me vê alegre nos vídeos, eu faço stories todos os dias, raramente você me vê contando uma história de dor na minha vida. E se eu parasse só para contar isso, você iria olhar e falar, nossa, ela passou por tudo isso.
mas eu transformei tanto a minha dor que eu olho para ela como algo que foi uma mestra que me ensinou a ser quem eu sou. Olho com gratidão, porque a vida, na verdade, é uma grande mestra. E se eu aprendi a lição, eu não tenho que reclamar da mestra que me ensinou uma lição. Então, quando você é aprovada, você vence na área que você vence, todas as provações que você passa, você ajuda. Deus te dá autoridade porque Ele te ajudou a passar por aquele deserto, por aquela situação, por aquela separação, por aquela quebra financeira, por aquela dificuldade. Aí sim você passa a ser referência na vida de alguém. Por quê? Porque você pode dizer, e eu posso dizer a você, eu sei o que você está passando, porque eu já passei. Eu já passei por coisas que você duvidaria. E quando eu digo, eu sei, quem me conhece há muito tempo já me ouviu contar algumas histórias, é porque eu realmente sei. Só que essas dores não fizeram de mim uma pessoa amargurada, aquela pessoa que só reclama da vida. Não, me fizeram tão forte que eu aprendi a enxergar a vida como uma grande experiência. E uma experiência, ela tem resultados diferentes em situações diferentes. Você só tem que aprender o melhor caminho. Eu sempre digo que eu sou a mentora que eu gostaria de ter encontrado aos 30 anos. Eu não me encontrei aos 30 anos. Porém, eu ajudo pessoas hoje a se encontrarem. E eu estou aqui para te dizer, você pode passar. Tudo que está acontecendo na sua vida agora vai passar. Pode passar com mais demora, com mais dificuldade, com mais sofrimento, ou pode passar de uma forma positiva, segurando na mão de alguém que já passou por muita coisa e que vai te mostrar um caminho de clareza e felicidade que você pode escolher. Talvez, nesse momento, você esteja só evitando o processo por medo, mas eu posso te garantir, se você conseguir atravessar esse medo, a vida boa é feita de coragem. E eu convido você a ter uma vida boa, feita de coragem. Vem comigo agora nessa jornada? São 8 encontros comigo numa mentoria. Gente, vocês não têm noção do que é. A última mentoria que nós fizemos um encontro das mentoradas. Cada abraço maravilhoso que eu recebi e elas fazem negócio, você acredita? Uma ajuda a outra, uma indica a outra, é uma grande rede. Então, é também aqui um grande acesso a pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, pessoas que estão querendo, assim como você, apenas encontrar um caminho de felicidade genuína, verdadeira e autêntica. E você pode viver isso. Clica no link que eu vou te esperar lá na mentoria.